Simbora, turma! Copa do Brasil, São Paulo recebeu no Morumbi o Goiás e venceu o primeiro jogo das oitavas de final, 2-0. Luciano e Caleri garantiram a vitória do tricolor paulista. Estou hoje acompanhado, hoje e na maioria dos dias, por Gustavo Zupac e André Kfouri. Zupac, não foi o jogo dos sonhos, mas um bom resultado para começar, no caso do São Paulo. Boa noite, Zupac. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite ao fã de esporte. Dá pra gente dividir em tópicos, manchetar o jogo do São Paulo. O placar foi muito bom pensando na eliminatória da Copa do Brasil. Não resolve o confronto, mas foi um placar que encaminha uma situação de classificação para o São Paulo. E o jogo de hoje teve um fato que é o chamado, como você gosta, o divisor de águas. Não sei quais águas são essas, mas teve um fato que foi o divisor de águas, que foi a expulsão, e aqui não estou entrando no mérito se ela foi justa ou não, porque isso estragaria o roteiro do programa, mas a expulsão do Marcão mudou o jogo. Talvez o São Paulo vencesse se não tivesse a expulsão, mas a expulsão mudou o que estava acontecendo no estádio do Morumbi, porque o São Paulo não conseguia agredir o Goiás no 11 contra 11, porque o Goiás veio para se defender e para picotar o jogo, e isso estava acontecendo. Após a expulsão e após o intervalo, com a mexida que faz o Luiz Udeldia, o São Paulo encontra espaço a partir desse instante, a partir desse lance do Eric para o Caleri, Tadeu pega, Luciano volta. A partir daí, Lucas o São Paulo... pro Eric antes, né? Lucas pro Eric. Lucas como meia. O passe que determina a jogada é o passe do Lucas, né? E aí o jogo muda e o São Paulo encaminha a sua classificação. Queria te ouvir também, André. Boa noite. Boa noite, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. Estou de pleno acordo com o que o Gustavo disse. Até a expulsão, o Goiás jogava com uma linha de 5, outra de 4 e um jogador isolado no ataque. Depois da expulsão, e o jogador expulso foi um dos dois volantes centrais que o Goiás utilizou, e muito bem até aquele momento, não no sentido amplo da sua atuação, porque, como lembrou o Gustavo, o Goiás tinha dois propósitos: marcar e picotar. Marcar é uma necessidade, uma obrigação. Picotar é uma estratégia de jogo que é muito suspeita, porque depende da colaboração do árbitro durante muito tempo. Porque se você faz rodízio de faltas, se o jogo a cada 5 segundos é paralisado por falta, você eleva a temperatura, você cria problemas para você mesmo e raramente funciona. Agora, quem marca muito bem tem primordialmente a obrigação, ou pelo menos a necessidade, de ficar com 11 jogadores em campo. Não foi o que o Goiás conseguiu fazer, mesmo que você queira discutir a severidade do cartão vermelho. Sim. Porque quando você faz tanta falta, quando você coloca o jogo nesse cenário, Sim, você está arriscado ao árbitro, pressionado ou não pelo VAR, como foi hoje, pressionado ou não pelos jogadores do time adversário que estão sempre reclamando, mais uma falta. Você está arriscado por essa elevação da temperatura do jogo e da pressão sobre a arbitragem. Aconteceu o que aconteceu, uma expulsão que é meio limítrofe, a gente vai poder falar sobre ela daqui a pouco. Depois de perder um dos seus volantes, o Goiás inicialmente ficou com os 3 jogadores dessa segunda linha, que tinha 4, menos 1, 3, essa conta eu sei fazer, e continuou com o jogador isolado no ataque. O São Paulo precisava do quê a partir de então? O jogo estava 0-0 e continuou 0-0 até o intervalo. O São Paulo precisava de velocidade e drible pelos lados, porque haveria espaço pelos lados. Com 1 a menos, o Goiás ia naturalmente proteger a parte frontal da área. E foi o que o Goiás fez. Quando o Lucas recebe uma bola no início do segundo tempo e de frente para o jogo vê o espaço com a entrada do Eric, o São Paulo abre o jogo de vez com uma boa jogada. O Caleri perde o gol, o Luciano não perde. O São Paulo sai na frente e, a partir daí, muita coisa poderia ter acontecido. A que não poderia ter acontecido era um gol do Goiás. Isso não houve nenhuma possibilidade, nenhum risco. E o São Paulo conseguiu no final, no rebote do chute do Luiz Gustavo de longe, uma vantagem que eu estou de acordo com o Gustavo, é muito boa para um jogo de mata-mata 2-0, para você jogar fora de casa, especialmente com um time bastante inferior, é um ótimo resultado. Já Leonardo Gaciba conosco aqui no Sport Center para analisar esse lance da expulsão no jogador do Goiás e também um que aconteceu um pouco depois, que envolvia o Caleri, em que os jogadores do Goiás pediram um vermelho para o atacante do São Paulo, que fez o segundo gol do tricolor. Zupac, era muito claro acompanhar no Goiás, depois especialmente da expulsão, as linhas ali muito da intermediária para trás, dificultando bastante.
Muita gente que avalia, torcedores do São Paulo, eu vi em redes sociais, a performance do São Paulo é um futebol pragmático, não cria. Quanto está condicionado a isso? Quão difícil é fazer um jogo melhor do que o São Paulo fez contra esse tipo de defesa e quanto você acha que sim tem a ver com o que o São Paulo não conseguiu fazer? Assim, alguns dos jogos em que o São Paulo do Luiz Ubeldia mais encontrou dificuldade foram em situações como essa. E eu me recordo de alguns. Um deles eu até trabalhei, foi o primeiro jogo ruim do São Paulo nas mãos do Zubeldia foi o confronto contra o Barcelona pela Libertadores, fase de grupos, no estádio do Morumbi. O Barcelona fechou muito bem os espaços, especialmente pelo meio, e impediu o São Paulo de jogar. E assim, por mais que o São Paulo seja melhor, substancialmente melhor do que a equipe do Goiás, quando você enfrenta uma equipe que tem praticamente 9 jogadores atrás da linha da bola, né? Era só o Galhardo mais à frente, e muitas vezes voltando também, e um time que está sempre parando o jogo, está ali para travar esse jogo, por mais que exista uma diferença técnica, não é simples você resolver. Assim, o ideal é, numa situação como essa, você conseguir rapidamente fazer um gol para obrigar o outro time a sair. O São Paulo não conseguiu. Aliás, o contrário, o Goiás chegou a fazer um gol no começo do jogo, mas tinha ali um claro impedimento, acho que é do próprio Galhardo, e o gol foi corretamente anulado. Foi talvez uma das únicas. O Goiás bateu 2 vezes contra o gol do São Paulo. Foram 27 chutes do São Paulo contra 2, 27-2. O placar das finalizações. Então não é fácil você furar bloqueio. A gente vê cada vez mais as equipes inferiores se fechando, impondo dificuldades. Eu até acho que por isso, não só por isso, mas acho que a proposta de jogo, que ela era previsível, também interferiu para a escolha do Zubeldia pelo Rafinha, ao invés do Igor Vinícius. Além da hierarquia do Rafinha para jogos eliminatórios, mas pelo fato de ser um jogo, em teoria, em que o São Paulo teria menos espaço para correr e precisaria de alguém para pensar melhor vindo de trás e ter uma capacidade de um cruzamento melhor, porque bola aérea resolve o jogo assim, faria mais sentido ter o Rafinha do que o Igor Vinícius, que é um cara mais de velocidade. Então, o São Paulo teve dificuldade. Assim, a estratégia que o Goiás impôs ao São Paulo, o São Paulo não conseguiu quebrar. Só a partir da expulsão, que aí ficou mais difícil para o Goiás executar essa proposta, sobrou mais espaço, que o São Paulo conseguiu destravar a marcação adversária, e isso passa não só pela expulsão, mas também pela alteração, que faz um movimento que é um movimento que privilegia o Lucas, né? A gente já falou aqui várias vezes, o Lucas faz uma temporada boa com o Zubeldia, né? Mas o Lucas por dentro rende melhor do que o Lucas aberto pelo lado no contexto atual do futebol brasileiro. E foi, assim, minutos após o Lucas passar a jogar por dentro e tinha mais espaço para jogar, ele deu o passe que praticamente resolveu o jogo. E a partir daí, o São Paulo empilhou chances, a gente viu aí, chegou a fazer mais um gol antes do segundo gol, né? Um belo gol por cobertura, mas também o gol foi anulado. E aí, na reta final, o Luiz Gustavo bate, o Tadeu rebate e o Caleri faz o que o Luciano fez no primeiro gol, né? Pega o rebote de primeira e marca o gol da vitória. E aí, André? É isso aí. Essa dificuldade que o São Paulo tem não é uma dificuldade só dele e sempre é difícil para equipes que são consideradas mais técnicas num embate em que o adversário claramente, né, coloca muita gente na frente da área e enquanto é 11 contra 11, o espaço ele é menor, obviamente. E se você não tem uma equipe que consegue articular muito bem e consegue variar o jogo, e só as equipes muito bem treinadas e aquelas que têm muito talento, ou jogadores pelos lados capazes de criar o próprio espaço com drible. E isso São Paulo tem na mesma medida que outras equipes brasileiras têm. Ainda é um trabalho que está... Eu seria injusto se eu dissesse que o trabalho está começando do Zubeldia. Acho que 3 meses, né? 3 meses de trabalho? Aqui para o nosso padrão, como é que é? 3 meses? Não sei, tem gente que acha que ele já está aí há muito tempo. Já largou o estágio começando, né? Está no segundo estágio para o Brasil. E talvez ainda seja cedo você cobrar de um trabalho que tem 3 meses tanta variação de jogo assim. Seria realmente complicado e muito preocupante se o São Paulo não conseguisse fazer um gol no Goiás hoje, mesmo jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, se não conseguisse fazer essa porteira se abrir. O São Paulo conseguiu. Quando você tem um a mais e o seu jogo não flui, mesmo você fazendo substituições, tentando, aí sim a coisa fica preocupante e há casos assim.
Então, como eu disse, o São Paulo precisava, a partir do momento que teve 11 contra 10, drible pelo lado e boa articulação por dentro. Foi o que aconteceu a partir do início do segundo tempo. Boa articulação por dentro, gol no rebote. E aí, com 1-0, as coisas ficaram muito mais fáceis. Uma coisa que eu acho que é importante tocar de assunto, não sei se esse jogo traz respostas sobre isso, Zupac, que é, desde a lesão do Alisson, o São Paulo não vencia aquelas coincidências. Quando a gente falou do Thiago Silva, chegou, ganhou. E no caso do... não. Exato. O Alisson sai, para muitos de nós, o melhor da temporada. O Lucas, quando ele se lesionou, falou o melhor da temporada. E aí consegue a vitória hoje. Acho que o jogo de hoje até não se espelha em nenhum dos outros 3 em que ele não venceu. São jogos bem diferentes. Mas Luiz Gustavo participou hoje de jogadas, inclusive do gol. Bobadilla, um jogador que está sendo utilizado. Como é que você está vendo essa questão do meio-campo do São Paulo desde a lesão do Alisson? É um desafio. O São Paulo hoje não tem um jogador pronto para dar ao time toda a dinâmica que o Alisson dava, com e sem bola. Marcos Antônio foi contratado para tentar ajudar também nessa função. O São Paulo queria o Thiago Mendes, não conseguiu o empréstimo do Marcos Antônio junto ao Lazio. Ele não é exatamente o Alisson, mas ele pode, talvez por característica, tentar ajudar a suprir mais do que o Bobadilla. O Luiz Gustavo vem jogando bem, uma boa temporada, assim, ele teve lesão, ficou fora, mas dentro das condições que ele tem, por ser um jogador veterano já, ele é um cara muito inteligente para jogar, ele conhece muito bem a posição, né? Um cara muito vivido na Europa, hoje fez mais um bom jogo, já tem feito outros. O Bobadilla foi uma escolha não conservadora, mas assim, o Zubeldia sabia, e estava muito claro, todo mundo sabia, estava muito claro, que se o São Paulo tivesse problemas para furar o bloqueio goiano como ele teve, o Bobadilla seria o primeiro sacrificado para tornar o time mais ofensivo. Porque talvez não precisasse de 2 volantes para enfrentar o Goiás dentro de casa num jogo em que você tem que abrir vantagem. Mas eu entendo que faz mais sentido você começar como você sempre começa, e se tiver dificuldades, você vai para o plano mais ofensivo. O Bobadilla não fez um primeiro tempo ruim, mas a partir da expulsão, o São Paulo precisava atacar ainda mais. E aí ele foi sacrificado, entrou o Eric, aí o Luciano encostou no Caleri, o Lucas veio por dentro, e o Luiz Gustavo ficou como único volante. O jogo de hoje, como você falou, não dá respostas sobre o nível de superação que o São Paulo mostra sem o Alisson. Os jogos da Libertadores vão dar. Os jogos contra Flamengo e Palmeiras em breve no Brasileiro vão dar também. Porque é um desafio. O Alisson é um motor, era um motor da equipe. Era um cara que fazia o São Paulo girar na fase defensiva e ofensiva. Nem Luiz Gustavo, nem Bobadilla tem essa característica. Talvez o Marcos Antônio, com o tempo, apresente algo melhor. Vamos já falar sobre os erros ou acertos da arbitragem nos momentos capitais da partida. O Leonardo Gaciba já se junta a nós aqui no Sport Center para participar do programa. Mas antes vamos mostrar um pouco sobre o que disseram André e Zupac no ponto de vista de números, né? Os números do jogo. 82, eu não me lembro de ter visto isso, 82% de posse de bola, 18% do Goiás. Passes certos, é um número problemático. 666, 100, aliás, 2 números significativos. 666 de um lado, 100 para o Goiás, 27 chutes contra 2 do Goiás, só que só 6 no alvo contra 1 chute do Goiás. Grandes chances, 9 do São Paulo, 0 da equipe goiana. Ações na área rival, 47 do São Paulo, 3 do Goiás. Este foi o jogo de ida das oitavas de final. São Paulo venceu 2-0 o Goiás. Vamos ao Morumbi, acionar o nosso repórter Eduardo Afonso, sentiu um pouco o clima por lá, já as coletivas, a zona mista. Eduardo Afonso, seja bem-vindo. Muito boa noite para você, Edu. Tudo bem, Zu? Com você, Mota, um abraço ao Zupac, o Kifuri. Você está percebendo que eu estou aqui todo encapotado, cachecol. Aqui na sala de imprensa eu até digo que eu estou bem confortável. Poderia até sentir um certo calor, mas lá que vocês conhecem bem, na numerada, com frio, com chuva, a sensação térmica foi bem pesada hoje para quem não está acostumado muito com o inverno aqui em São Paulo. Mas o que importa para o São Paulino, para os 45.191 que estiveram aqui no Morumbis, é que o São Paulo sai com uma vantagem bem considerável para o jogo da quinta-feira que vem no Serrinha contra o Goiás, 2-0, até com uma derrota
Por um gol de diferença, o São Paulo estará classificado e continuará brigando pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Jogo de hoje, o torcedor estava um pouquinho irritado com o Wellington em determinado momento do segundo tempo, tanto que o Zubeldia, percebendo isso rapidamente, sacou ele, como não tinha o Patrick Lanza no banco, não tinha ninguém da posição, colocou o Rodrigo Nestor. Jogo de hoje também serviu para o Marcos Antônio pela primeira vez ser relacionado, por enquanto é o único reforço do São Paulo. É o Liseiro, a gente pode falar que foi reintegrado, então não conta muito como reforço, mas o Marcos Antônio foi contratado, acabou não entrando, mas foi relacionado pela primeira vez. E o jogo de hoje foi o primeiro que definitivamente o São Paulo não tem Rames Rodrigues mais no seu elenco. À tarde a gente trouxe no Sport Center 2 a notícia da rescisão contratual amigável, né, do Rames com o São Paulo. Na verdade, o Rames, segundo a gente apurou, tem algumas propostas e para que pudesse dar continuidade às conversas nestas propostas, precisava do atestado liberatório do São Paulo. Para que o São Paulo desse o atestado, o São Paulo falou, vamos então fazer uma rescisão amigável. E aí, alguns detalhes importantes no aspecto financeiro foram trabalhados com mais rapidez. Principalmente, não haver nenhuma multa pelo ano de contrato que o Rames ainda tinha com o Tricolor. O Rames, retroativamente, embora tenha assinado, o seu representante tenha assinado a rescisão hoje, ele retroativamente vai receber só até 30 de junho. Pegou muito mal essas 2 semanas pós-Copa América, que ele estava se divertindo nos Estados Unidos e na Colômbia, sendo contratado do São Paulo. Então o contrato foi retroativo até 30 de junho, então ele recebe o seu salário até o final do mês de junho e nada do mês de julho, embora ainda estivesse veiculado ao São Paulo. E aquelas luvas, aquela parcela gigante de luvas que o São Paulo renegociou, o São Paulo não vai pagar toda a renegociação, vai pagar uma parte que São Paulo e Rames entenderam ser justa pelo tempo que ele permaneceu no clube, que foi quase um ano, vai completar o ano agora nos próximos dias. Então o Rames Rodrigues, que jogou muito pouco, fez 2 gols, 4 assistências, com o Zubeldia só 5 minutos em campo contra o Palmeiras, na parte final do jogo, e que acabou vindo mais com o nome do que propriamente com o futebol que apresentou. Hoje, a partir de hoje, já não faz mais parte. O Calera, inclusive, na saída de campo foi perguntado, disse que lamentava muito pela saída do Rames, que ele poderia contribuir muito, mas também não entrou muito mais em detalhes sobre essa rescisão contratual. São Paulo, então, agora vai ter uma sequência bem complicada. Tem o Flamengo aqui, sem o Luciano, que está suspenso, que hoje marcou o seu gol de número 80 com a camisa de São Paulo, 13º na temporada, primeiro na Copa do Brasil. Então o técnico Zubeldia vai trabalhar para encontrar um substituto do Luciano. Pode ser o Lucas mais centralizado, o Wellington Rato do lado direito, pode ser o Eric do lado direito e o Lucas mais centralizado, o Eric entrou bem hoje no segundo tempo, pode ser o Nestor como terceiro homem de meio de campo e o Lucas aberto com o Ferreirinha do outro lado. A gente vai ter que esperar os treinamentos a partir de amanhã. Mas aí a sequência pega, não creio que ele poupe ninguém, porque o jogo contra o Goiás é só na quinta. Só que depois do Goiás na quinta, aí é Palmeiras no Allianz, Nacional no Uruguai e na sequência Copa do Brasil e Copa Libertadores. Aí a tabela vai ficar bem complicada para o São Paulo. E o Goiás, que ainda vai tentar reverter a situação, está muito mais preocupado com a sua condição de apenas 9º colocado na Série B. O Marcão expulso aos 34 minutos, não estará em campo no jogo da volta lá no Serrinha na próxima quinta-feira. Vou continuar por aqui, meu caro Felipe Mota, daqui a pouco jogadores do São Paulo passando por aqui, do Goiás, e lá na outra sala, entrevista do técnico Zubeldia, que vai falar sobre esta vitória tricolor por 2-0. Um lembrete que o ano passado o São Paulo jogou com o Goiás, quando o Goiás caiu, lá no Serrinha e perdeu por 2-0, que é justamente o placar que o Goiás precisa para tentar levar a decisão às penalidades na próxima quinta-feira. Com você, Mota. Valeu, Edu. Trouxe informações completas do São Paulo. Já a gente fala sobre o assunto Rames Rodrigues. Mas eu prometi a presença do Leonardo Gaciba, nosso comentarista de arbitragem, para esse jogo São Paulo e Goiás. Um jogo que, especialmente no primeiro tempo, o Gaciba teve 2 lances que chamaram mais atenção, que condicionam um pouco a partida. E eu começo com a expulsão. Antes de mais nada, uma boa noite para você, Gaciba. Mas sobre o lance do Marcão. Vermelho, amarelo, a sua visão, dá para defender as duas coisas? Boa noite para você, Gaciba. Boa noite, senhores. Um grande prazer estar falando com vocês. Eu acho que esse lance retrata bem a questão da visão atual da arbitragem brasileira na questão de linha de intervenção, né? Essa é uma jogada que, quando vista em velocidade normal,
a gente pode achar que não é nada demais, né? Porque tem esse segmento da perna, né? Depois do chute, né? Observação feita, né? O Marcão, não havia necessidade de subir essa perna o tanto quanto ela foi subida, e essa perna acaba, né, atingindo de raspão, né? De raspão, talvez o rosto do Luciano, né? Pelas imagens que eu vi,